Muito bem, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologia, 100ª exibição, 100ª apresentação. E é com muita alegria que a gente comemora com você também, telespectador, alguns que ao longo desses 5 anos aprenderam a gostar, estimar e prestigiar o nosso empreender. Aqui nós falamos desde o Labim, onde eu recebo o professor Oswaldo Gastaldon, professor doutor Oswaldo Gastaldon, que é coordenador do curso de administração, convênio FGV. E também o professor mestre Ariângelo Geraldo Nunes da Fonseca, que no momento é coordenador do curso de medicina veterinária da Unifev. Foram os participantes do primeiro programa, como o pessoal que assistiu o primeiro bloco viu, né? Estavam lá bem jovens na época, né? Mas continuando, vamos fazer aqui 2 perguntas ainda sobre empreendedorismo. O empreendedorismo vem crescendo no Brasil nessas últimas décadas e aqui na nossa cidade de Votuporanga. O que vocês acham? Inclusive, a revista Administrador traz no seu último número agora uma matéria exatamente sobre o crescimento do empreendedorismo e destaca várias razões para isso. Fundamentalmente, uma delas é a questão da crise, aquilo que a gente dizia, né? Que na crise as pessoas acabam buscando o empreendedorismo como alternativa. E eu vejo que nós temos isso também em Votuporanga, haja vista a quantidade de franquias que nós temos, né, novas em Votuporanga, franquias de expressão. Sempre temos aí novas empresas que começam a fazer parte do cenário de Votuporanga. Muitas pessoas também, o microempreendedor, né, nós temos notado que realmente isso vem se destacando. E, sem dúvida nenhuma, contribui, né, com o desenvolvimento local, com a economia local. Eu vejo isso com muito bons olhos, né? Eu vejo isso como possibilidades de alavancar a riqueza, tanto de pessoas quanto do município, e a contribuição que isso traz para novas vagas, né, de trabalho, novas oportunidades. Eu vejo isso de uma forma bastante positiva. E quero acreditar que a Unifev tem contribuído, né, com fomento de novos empreendedores. O interessante de se observar é o seguinte: quando a gente fala do empreendedorismo, normalmente a palavra é muito grande e bonita e pomposa, e isso acaba nos remetendo para uma empresa que alguém foi, constituiu e tudo mais, mas a gente tem que ressaltar o empreendedor autônomo, né, que está por aí afora. Esquece até a questão fiscal, essa questão da oficialização enquanto empresário ou não, mas quantas pessoas a gente conhece que se viram muito bem, né, empreendendo numa forma de negócio. A MEI ajuda muito nisso atualmente, né, mas de uma forma de negócio muito pequena, abaixo até da microempresa, e que é muito comum e que nós usamos aí com frequência, e que é um empreendedorismo de alto risco, que as pessoas acabam investindo os pequenos ou parcos recursos que dispõem e que estão aí também fazendo girar a economia e tudo mais. Óbvio que tem que partir para a oficialização disso, né? Para um caráter mais empresarial mesmo e tudo mais, senão também tende a desaparecer, né, de alguma maneira. Eu gostaria de ressaltar em cima do que o Oswaldo comentou, não que eu seja assim tão apaixonado e pelo tema e tudo mais, mas as franquias têm essa cara. Quando a gente tem um momento de crise e que a gente tem no mercado pessoas disponíveis e com algum dinheiro, mas sem nenhuma experiência em empreender, a franquia se encaixa muito bem, porque ela acaba passando, pelo menos por princípios, né? Nem todas são iguais, óbvio, conheço várias, eu sei que existem problemas, mas por princípios a franquia deveria suportar esse novo empreendedor exatamente com as falhas que ele apresenta por não ter essa experiência de mercado, ou no ramo, ou de gestão até, né? Às vezes o sujeito é um ótimo profissional, operador de alguma coisa, saiu do seu emprego, tem algum dinheiro, mas não tem nenhuma noção de gestão. E a franquia apoia muito fortemente nisso. Oferece subsídio, sim, né? Que talvez seja aí a gestão financeira, especialmente, e tudo mais, das grandes causas dos fracassos nos empreendimentos que são feitos. Agora, que esforços devem ser feitos para que os novos empreendedores não fracassem? É uma pergunta bem difícil de ser respondida.
Eu acho que depende muito da natureza de cada negócio, né? Mas fundamentalmente eu acho que a gestão financeira é o coração de qualquer empreendimento. Se você perde a mão do controle financeiro, e quando eu estou dizendo controle financeiro, eu estou falando dos juros que se pagam indevidamente porque estourou a conta bancária, da antecipação do cartão de crédito que você fez e pagou 6, 8, 10% para isso, do atraso do boleto que você deixou de pagar no dia e a multa mais os juros te comem pela perna. Esse tipo de ação que no dia a dia do empresário é comum, ainda mais agora, com fluxo financeiro baixo, né, ou seja, com pouca gente no meu estabelecimento consumindo o meu produto ou serviço, portanto vai faltar dinheiro para o fluxo de caixa do dia a dia. Esse olho desse tamanho no caixa e no fluxo de caixa eu acho fundamental. A empresa às vezes vai muito mais embora por conta disso ou porque tem um produto ruim ou coisa dessa natureza, né? Associado a essa questão, né, da financeira, que realmente é importantíssimo você ter um colchão, né, de reservas, né? Associado a isso, acho que estudar o seu mercado, né? Se verificar o que está acontecendo, quais são as mudanças que estão atingindo o seu produto, o seu negócio, porque as coisas se tornam obsoletas muito rapidamente. Sem dúvida. Então você precisa fazer sondagens, você precisa estar estudando esse mercado, você precisa estar se preparando, a preparação é fundamental, né? Buscar informações, nós temos órgãos que contribuem muito com isso, né? O Sebrae, para ficar apenas em um deles, mas nós temos outros. Essa questão de estar antenado com o mercado, antenado com aquilo que ocorre, não ser pego de surpresa, verificar até onde o seu produto não está entrando numa obsolescência, quem é o teu substituto, né? Quem é o seu concorrente, que às vezes a gente esquece de olhar para isso, né? E o nosso concorrente pode surgir da onde você não espera. O produto que vai te substituir pode ser algo que não é o seu concorrente e de repente ele te substitui, né? Então, ser tomado por uma surpresa pode ser uma das situações mais desagradáveis para o empreendedor, para o empresário. E a velocidade é muito grande nesse sentido, né? Estar de olho em inovação. Inovação. É obrigação de todo empresário, né? Não tem jeito. Não tem e uma como. outra coisa também é o alinhamento estratégico do produto com o mercado, né? O mercado, exatamente. Porque se o produto não está agradando, ele não sai da prateleira, não tem jeito. Exatamente, Bom, eu vou agora fazer um apanhado aqui de momentos importantes do empreender, bem rapidamente, né? Não dá para rever os 100 programas, não tem jeito, nesse curto espaço de 30 minutos, mas vamos ver alguns momentos marcantes, como foi a participação do jornalista Saulo Ramos, em 30 de agosto de 2013, ele que participou também como testemunha de importantes momentos históricos do país. Vamos lá. E hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber nos estúdios o Saulo Gomes, um dos grandes escritores e jornalistas que o país possui, né? E com uma trajetória fantástica, um dos mais experientes, ou se não o mais experiente repórter investigativo do país. Vamos falar um pouquinho sobre os furos de jornalismo, então. Eu prometi antes do intervalo e agora vamos abordar, né? E repercutiram no país todo, né? Como a morte de Che Guevara, o acidente aéreo que ocasionou a morte dos Mamonas Assassinas e também o assassinato do PC Farias. Como foi a repercussão, como foi essa experiência? Mamonas Assassinas. Esses moços morreram, como todos sabem, no dia 2 de março de 96, por volta de meia-noite, um acidente estúpido, desculpa a expressão, por total e comprovado, por total e absoluto desleixo, pouco caso para com a vida humana e irresponsabilidade de alguns profissionais que naquele instante, naquela hora, nas duas torres de comando dos controladores de voo, tanto em Guarulhos como em São Paulo, no nosso Congonhas, estavam operando naquele momento.
De forma mais sucinta, falo do assunto Che Guevara. Ele foi morto por volta de 12 horas e alguns minutos do dia 9 de outubro, depois de baleado na perna direita, preso, amarrado, porque não havia algemas, amarrado de pés e mãos, e essas fotografias inéditas eu mostro no meu livro, Quem Matou Che Guevara, tanto na versão brasileira como na versão italiana. Então, pudemos repor uma verdade que o mundo precisava ouvir. Veja, eu vou sintetizar também, porque a coisa é muito longa, né? Nós conseguimos provar, com o nosso trabalho, porque eu fiz sozinho, para nós, eu era contratado da TV Record, conseguimos um furo mundial. Apesar da presença, inclusive, de grandes empresas jornalísticas do mundo, consegui sozinho, com os meus colegas da Record, permanecer durante um dia e meio, escondido dentro da casa de Che Guevara, eu estou confundindo tudo, na casa de PC Farias, e conseguimos gravar com exclusividade, faz parte do meu arquivo e do arquivo da TV Record, a reconstituição, e nessa reconstituição está a grande verdade. Esse material também está fazendo parte do processo rumoroso e do recurso que está no Supremo Tribunal, porque estão trancando a ação. Mas posso afirmar no seu programa e ao Brasil que, graças a essas provas, o julgamento vai ocorrer e que os policiais militares que mataram PC Farias e sua namorada, eles irão pagar na justiça aquilo que devem. Bem, agora que a gente viu a participação do Saulo Ramos aqui no programa Empreender, eu queria recordar com você também um outro momento, foi a participação do professor doutor Antônio José Batel Anjo, coordenador geral do projeto de matemática e ensino da Universidade de Aveiro, em Portugal. Ele visitou a Unifev e participou do programa Empreender em 25 de maio de 2012. Vamos recordar um pouco essa visita internacional que nós recebemos. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui no programa, no Labim, a presença do professor doutor Antônio José Batel Anjo. Ele é coordenador geral do projeto Matemática e Ensino, PEMAT, da Universidade de Aveiro, em Portugal. O senhor convive no seu país, né, com essa comunidade da Universidade de Aveiro. Fala um pouco para a gente sobre o ensino superior em Portugal. Bom, o ensino superior em Portugal está organizado basicamente em universidades, institutos politécnicos e basicamente são centros de ensino e investigação. Portanto, nós não temos a investigação separada do ensino, temos todos os docentes, à exceção de alguns que são só investigadores, mas isso são por via de outros projetos. Nós temos, os docentes compartilham esta trivalência, ou seja, de fazer a investigação, fazer ensino e fazer a ligação à sociedade. Portanto, ou seja, temos essa missão dentro do ensino superior. Por fim, vamos recordar também uma outra participação muito divertida, mas ao mesmo tempo muito instrutiva, quando nos visitou o empresário Delfino Golfieto, ele que é o fundador da cachaçaria Água Doce e também do sistema de franquias Água Doce, e franquia que se espalhou por todo o país. Vamos ver um trecho do programa. E hoje a gente tem uma satisfação muito especial de estar recebendo aqui no programa alguém que, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma experiência muito positiva. É o empresário Delfino Golfieto. Ele é formado em tecnologia de açúcar e álcool, economista, pós-graduado em gestão empresarial e fundador da cachaçaria Água Doce. Em 1990, implantou também um sistema de franquia em 92 da cachaçaria, inaugurou a primeira unidade em 93 na cidade de Ourinhos e já conta com mais de 100 unidades em todo o território nacional. Atualmente ele é diretor-presidente da Água Doce Franchising de Tupã e diretor regional do interior de São Paulo da ABDF, Associação Brasileira de Franchising. Delfino, como é que foi a experiência de formatar a cachaçaria Água Doce e depois, aliás, abrir a primeira, né, formatar, fazer funcionar e depois ampliar isso, transformando numa franquia nacional? Olha, é bem legal isso aí, Ramon. Na verdade, eu contei até que isso veio de um sonho, né? E o ser humano ele é alimentado por sonho e tem vários sonhos sempre dentro dele e você realmente não tem que tirar os sonhos, tem que deixar ele ficar aí na caverninha com você. Mas
O que na verdade eu montei nós montamos o nosso primeiro negócio, embasado num sonho muito forte, e por conta desse sonho eu não podia errar. Então o primeiro passo, e eu até recomendo isso para os futuros empreendedores e franqueadores nesse país, é que tome muito cuidado com o tempo. Os empreendedores normalmente eles não têm assim aquela paciência que os negócios exigem. E esse é o grande cuidado. Como eu tinha um sonho e eu era perseguido pelo fato que acontecia lá quando eu era menino, eu tomei muito cuidado. Então eu esperei durante 2 anos e meio, eu administrei com muita ansiedade esse tempo para não errar. Muito bem, já estamos de volta, recordamos aí alguns programas e continuando aqui com os nossos participantes, não sei se vocês chegaram a ver algum desses programas, mas foram programas muito interessantes. Nesse período de crise, vamos continuar do tema que a gente já estava visitando, né? Nesse período de crise, como o empresário estabelecido deve proceder para superar as dificuldades e manter-se estável, pelo menos até a plena recuperação da economia, que deve demorar um pouquinho. O que vocês acham? O que o empresário estabelecido tem que fazer? A gente não tinha combinado uma pergunta difícil assim. Mas aqui é assim. Olha, a primeira regra, eu sou bem insistente nisso, acho que por experiência e por sofrimento próprio, a primeira regra é o negócio sob o seu domínio. Não perca a noção do que você faz, quem é o teu público-alvo, se for serviço, da qualidade disso que você presta, dos custos. Às vezes você fala de markup para alguém e a pessoa fala assim, mas o que é um markup? Né? Como é que eu vou definir preço de venda, coisa desse tipo? E dos custos inseridos em desperdícios de modo geral, quer dizer, as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Mas eu ainda vejo empresas crescendo com a crise, investindo com a crise. Então isso é um assunto para ser muito bem analisado, né? Qual a diferença entre empresas que eventualmente são do mesmo segmento e uma cresce e a outra desaparece no momento de crise? Com certeza é a ação do empresário, né, que está à frente disso, da administração, com um olho no peixe e no gato, olhando para o cliente, quais são as necessidades eminentes desse cliente, por que ele deixou de consumir um produto e foi para outro, né, substituiu dentro do seu próprio estabelecimento um produto por outro. Eu tenho uma açougue, parei de vender carne de boi e comecei a vender carne de frango, né? Então, o que eu devo fazer com essa informação? Vou continuar comprando muito boi, vou subir o preço da carne de frango, e o que eu vou fazer? Percebe que aquilo que você tocou agora, a estratégia é fundamental, né? Mas o consumidor muda de hábitos, porque ele também está com problemas, ele também quer sobreviver à crise. A gente tem que se antecipar a isso, gente tem que chegar nele de alguma maneira, e tem que satisfazer a necessidade dele de alguma forma. Então, é bastante complicado e além de variar de segmento para segmento, varia de empresário para empresário, né? Claro. E ainda tem mais um agravante, não há só um caminho, né? Você pode fazer caminhos diferentes que te levem à sobrevivência no final de um determinado período de crise. O que a gente observa, eu já estou ficando velho, o seu programa já é o de número 100, né? O que a gente observa é que no final de crises alguém sai fortalecido. Sem dúvida. Passamos por várias, eu, por exemplo, sou lá, estava hoje almoçando com os meus filhos e eu estava comentando sobre as diretas já, isso foi em 1985, não é? Claro, então já faz uma história bastante longa, e de lá para cá quantas crises, aliás, aquela surgiu por conta de uma crise iminente naquele momento, inflação extremamente alta e tudo mais, passamos por várias, em todas elas eu vi amigos saindo fortalecidos, amigos empresários, empresas saindo extremamente fortalecidas, crescendo com a crise, por alguma razão, seja até por preferência do consumidor. Mas o que torna essa empresa preferível aos olhos do consumidor? Essa é uma análise para a gente fazer constantemente. É aquilo que nós falávamos, né? O desafio, né, acaba te fortalecendo e agora nós estamos vivendo um desafio. Quem está estabelecido, como permanecer, como ficar, né? Acho que todas essas observações que o Ari fez, acho que são altamente pertinentes. E o caminho é exatamente esse, eu acho que se policiar com relação a custos, né? Existe uma máxima bastante simples no mundo empresarial que diz que custo é igual unha, você tem que cortar toda semana, com né? certeza. Então está de olho, que custo eu tenho extra, o que eu posso cortar, o que não agrega valor, o que não está relacionado efetivamente com o meu negócio, com o meu produto.
o que para o cliente não representa muito, porque em épocas de vacas gordas você não observa, né? Detalhes passam, né? Quando a coisa está indo bem, você não fica atento a situações um pouco mais detalhadas, dificuldades menores. Mas à medida que o cerco vai se fechando, é a hora de estar observando, né? O que eu posso mexer, o que está acontecendo, para onde meu cliente está indo, que tem coisa nova, o que está acontecendo, né? Que tipo de mudança estão ocorrendo. Tem um concorrente novo chegando, existe alguma inovação, né? Que tipo de outro produto eu poderia fazer, como ganhar escala, como ganhar volume. Tem algum outro produto parecido com o que eu faço, que eu vou aproveitar do instrumental que eu já tenho, né? É possível fazer parcerias com alguém, né? Claro. Então são coisas assim que precisam ser observadas, né? E principalmente está acompanhando o que acontece ali fora, né? O grande drama da mudança não é necessariamente entre quatro paredes, é do outro lado do muro, né? Aquela é a mudança complicada porque ela não está sob o meu domínio e é essa que eu preciso estar mais próximo. Muito bom, né? Muito bom. Olha, nesse último trecho que nós vamos recordar, nós vamos abordar um grande empreendimento da nossa comunidade votuporanguense que começou lá nos idos de 1966, né? Que foi a FEV, né? Um exemplo para toda a região, por sinal, e a Unifev, que completaram 50 anos, agora no mês de maio de 2016. E o programa Empreender comemorou com a presença do presidente da FREV, da Fundação Rádio Educacional e da FEV, o Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, e também do reitor Dr. Rogério Rocha Mataruco. Foi a exibição do primeiro programa em alta definição da emissora, que nós vamos recordar um trecho agora. Seja bem-vindo, telespectador, telespectadora da TV Unifev, canal 53, UHF, transmitindo em digital HD. E também você que nos acompanha pelo nosso sinal analógico 55 UHF. Aqui do Labim, hoje nós começamos o programa Empreender com uma grande alegria, porque é um programa comemorativo dos 50 anos da Unifev, 50 anos de serviço educacional à comunidade de Votuporanga e região. Nós vamos estar recebendo aqui agora, nos estúdios do Labim, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga e também da FREV, da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos. Dr. Celso é médico veterinário formado pela USP e atuou durante 37 anos na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Foi tesoureiro e presidente entre 2000 e 2006 e retorna agora para mais um mandato conosco de 2006 a 2018. E ainda a pessoa do reitor da Unifev, o professor Dr. Rogério Rocha Mataruco. Ele possui doutorado e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita, Unesp, campus de Ilha Solteira. Cursou MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. E graduação em Engenharia Elétrica pela Fundação Educacional de Barretos, a FEB. Atuou como coordenador e professor em diversos cursos da área de Humanas, Exatas e Engenharia e atualmente é conselheiro do CREA São Paulo, representando a Unifev. Bem-vindos, né? Com muita alegria que nós recebemos vocês nos estúdios aqui, né, para esse programa comemorativo dos 50 anos da TV Unifev. Gostaria de começar perguntando para o Dr. Celso, como nasceu, Dr. Celso, o sonho de criar, lá no ano de 1966, uma instituição de ensino superior votuporanguense? Em 1966, eu ainda era garoto e o prefeito municipal da época era o senhor Dalvo Guedes, que é o nosso patrono da Fundação Educacional de Votuporanga. E ele liderou um grupo de idealizadores da cidade, da área educacional, e pleiteou essa criação inicialmente da FACLE, Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga, e posteriormente a FACICA,
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa. Então, a criação em 1966 deu para um grupo de sonhadores, idealizadores aqui da nossa cidade de Votuporanga. Muito bacana. E, doutor Rogério, aproximadamente quantos estudantes já foram formados pela Unifev nesses 50 anos de existência da instituição? Só um comentário, enquanto o Dr. Celso era garoto, em 1966, eu estava nascendo junto com a instituição, né? Eu sou daquele ano, é uma honra muito grande hoje estar comemorando 50 anos junto com a instituição. Uma instituição que está fazendo 50 anos e durante esse período já formou em torno de 40 mil pessoas, 40 mil estudantes passaram pelos bancos das salas de aula da nossa instituição e estão no mercado de trabalho. Então, veja bem, Ramon, a responsabilidade que a instituição tem, fazendo 50 anos, já uma maturidade muito grande, e sendo responsável por ter inserido no mercado de trabalho mais de 40 mil profissionais nas diversas áreas, nas áreas de exatas, nas áreas de humanas, nas áreas de tecnológicas, na formação de professores. Então, é uma responsabilidade muito grande que a instituição tem, que a instituição reconhece isso e faz um bom trabalho para isso. Muito bem, tá aí, não faltaram comemorações nesses últimos meses, né? E não só a comemoração dos 50 anos da Unifev, mas também a comemoração agora, né, dos 100 programas. No mês passado nós tivemos também os 5 anos, mas é muito pouco, é 10% de 50, então a gente deixou mesmo para comemorar agora com o 100º programa. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a confiança naquela época, era um projeto inicial. A gente nem faria ideia que depois de 5 anos a gente estaria aqui revendo tudo isso, né? E é uma demonstração também do quanto nós amadurecemos como professores, como empresários, como, enfim, seres humanos. Agradeço muito e espero que a gente ainda possa comemorar, quem sabe 10, quem sabe 15, né, anos e uns tantos mais, 200, 300 programas, quem sabe. Muito obrigado, Oswaldo, pela presença, pela deferência. Obrigado a você também, Ariângelo, e que a gente possa ter essas oportunidades mais vezes. Muito obrigado a você aí pelo convite. Como sempre, estamos à disposição. É só sugerir alguma coisa e a gente se atreve a falar aqui. Eu também gostaria de agradecer muito, né, porque a gente esteve aqui no primeiro e agora está na 100ª edição do programa. É um prazer estarmos aqui, agradeço muito você ter lembrado da gente e agradecer a Deus, né, que nós estamos aqui e quem sabe 10, 15, 20 anos de programa. Sem dúvida, sem dúvida. E eu agradeço a você, telespectador, não poderia também deixar de agradecer aqui o nosso pessoal que sempre nos apoiou, né, pelos bastidores, sempre trabalharam para que o programa chegasse a ser o que é hoje. E agradeço muito também a confiança da presidência da instituição, né, pela confiança no programa e no trabalho que todos aqui na TV fazemos. Grande abraço, tenham uma ótima semana. Na próxima nós estaremos aqui dando continuidade ao Empreender Tecnologias. Tchau!